Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Marcos capítulo 5, 21 a 43. Então, a nossa comunhão hoje é a respeito do retorno do Senhor agora à Galileia. E nós vimos ali, nesse momento, aparecem duas situações muito interessantes. E essas duas experiências aqui de milagres e de um acontecimento importante, elas estão muito relacionadas uma com a outra. De maneira que não dá nem para falar somente de um ou somente de outro, né? Então em Marcos capítulo 5, vamos lá ver, irmãos? 5, 21. Amém? Vamos ler juntos, que é muito importante essa passagem, tá? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu, certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele e por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Esse é o nosso tema hoje, tá, irmãos? Nossa passagem que vamos ter comunhão hoje, amém? Então, esse é o contexto da nossa comunhão de hoje. Dois acontecimentos de extrema importância, registrados de uma maneira simples. É uma mensagem simples, não tem muitas complexidades, né? É muito simples, mas contudo com tanto significado.
tanto significado que a gente precisa realmente parar aqui, nessa comunhão que a gente está tendo a respeito da harmonia dos evangelhos. A gente percebe que essa passagem é tão grandiosa que foi registrada nos 3 evangelhos, né? Foi registrada em Mateus 9, de 18 a 26. Essa passagem que nós lemos em Marcos 5, 21 a 43. E Lucas capítulo 8, de 40 a 56. Sempre é bom a gente lembrar do contexto que nós estamos andando, né, irmãos? Do que nós estamos vendo, né? Qual o contexto que nós estamos vivendo nesses dias? Que nós estamos percebendo nessas últimas mensagens e comunhões que nós estamos tendo, né? Nós estamos falando a respeito de uma pessoa. Estamos falando a respeito da autoridade de Jesus. Jesus tem autoridade. A gente pode falar assim, mas o inimigo tem poder. E tem, né? Talvez nunca foi tão exposto ao poder, ou a artilharia de poder do inimigo, né? Então, ele tem poder sim, mas nosso Senhor tem autoridade. A autoridade era superior ao poder. A autoridade é quem realmente é o Senhor. É quem realmente determina, é quem realmente resolve as coisas. Então, esse é o nosso contexto aqui. Amém. Senhor Jesus. Então, dentro desse contexto da autoridade do Senhor, nós entramos aqui na parte que nós vimos ali a travessia do mar. Naquele momento, ali também houve uma manifestação maravilhosa, foi quando o Senhor ali, ele repreendeu, né? Repreendeu o mar e repreendeu o vento. Duas coisas que nós sabemos que a gente não sabe, repreender o vento e repreender o mar, são coisas assim que nós podemos considerar inanimados, né? Mas ali, naquele barquinho da nossa vida, às vezes as situações se levantam, né? As tempestades se levantam, o vento vem forte e o mar também começa a se elevar. Então, grande tempestade se anunciou ali, né? E o Senhor, com toda a sua autoridade, o Senhor repreendeu o vento e o Senhor repreendeu o mar. Embora aparentemente o ar, o vento, sejam apenas seres talvez inanimados, assim, ou sem uma vida, mas há registro na palavra de Deus é que existem, dentro da rebelião do inimigo de Deus, criaturas que se rebelaram também. Isso há milhares e milhares e milhares de anos atrás, que nós não conseguimos nem com precisão, né, poder dizer a respeito disso. Nessa questão de que o que tinha no mar? O mar representa também as profundezas do mar, o abismo. Ali a morada de demônios. Talvez nós soubéssemos disso, né, irmãos? Mas é lugar onde os demônios habitam. Então, quando o Senhor repreendeu o mar, ele repreendeu ali também demônios. Quando o Senhor repreendeu o vento daquela tempestade, ele estava repreendendo também ali os principados e potestades. A palavra de Deus em Efésios fala para nós que nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós vimos ali que aquela simples travessia que o Senhor precisava atravessar aquele mar da Galileia para encontrar ali uma pessoa que estava possesso de uma legião de demônios, né? Por isso se levantou toda aquela situação. Aquele mar ficou revolto, né? E ali o Senhor manifestou sua autoridade, repreendendo o mar, repreendendo o vento. Chegando lá, que encontrou uma pessoa possessa, né? E ali
essa pessoa possuída por aquela legião de demônios, o Gerazeno, né? Nós vimos ali também, mais uma vez, a manifestação da autoridade e do poder do Senhor. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ele, fala, o inimigo é forte. O inimigo tem autoridade, ele tem muito poder, tem muita força. Realmente tem. Mas nosso Senhor, Ele é acima de todo principado e potestade. Então, entramos aqui na parte que houve essa passagem dos Gerazenos, e ali aquela manifestação de aquele homem que ninguém conseguia controlar ele, que foi ali lançado aqueles demônios por aqueles porcos, e os porcos foram lançados ao mar, o lugar onde eles habitam realmente. Voltaram para o lugar deles, certo? Então, esse é o contexto para nós agora. E o que aconteceu? As pessoas ficaram maravilhadas e aplaudiram aquilo que aconteceu? Ou eles pediram para o nosso Senhor se retirar dali? Percebe? Mesmo diante de tamanha manifestação de poder, de autoridade, os homens preferiram os negócios, né? Porque eles perderam ali uma manada gigante de porcos, né? Que era o negócio deles ali, e foi tudo lançado no mar. Eles suplicaram para que o Senhor deixasse eles. Eles não viram a grandeza, não adoraram, não buscaram o Senhor, não viram que o que aconteceu ali foi tremendo. Eles preferiram ficar ali nos seus negócios, né? E dali eles pediram para o Senhor atravessar. E o Senhor, voltando, entra na parte que nós estamos agora. A partir de agora nós vamos desenvolver, amém? Irmãos, nós já lemos, mas vamos voltar agora vendo com uma maneira mais detalhes. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui nessa passagem é o pedido de Jairo. Quem estiver numa situação como essa, como a de Jairo, não estaria na mesma situação, irmãos, de súplica e desespero, né? Como diz aqui no versículo 21 do capítulo 5. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Então a multidão já estava esperando a volta do Senhor. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Então essa pessoa, ele era alguém ligado à religião judaica. Então ele era um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Ele adorou o Senhor. Ele ficou sabendo das maravilhas que o Senhor já havia operado, das grandiosidades que ele já tinha operado, e ele se prostrou aos pés do Senhor. Ele adorou o Senhor. Amém? E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as suas mãos sobre ela para que seja salva e viverá. O que esse homem tinha, irmãos? Qual é a diferença que esse Jairo tinha? Comparado com aqueles gadarenos lá que falam: Senhor, não quero você aqui não. Você está estragando os nossos negócios aqui, né? Não queremos não, nós preferimos continuar a nossa vida com aqueles demônios ali, estava muito bom para eles, né? Jairo, ele reconheceu que Jesus era autoridade e ele creu no Senhor. O que tinha de diferencial nesse homem, irmãos, era a fé dele. Ele tinha a fé dele, ele declara aqui, ele diz assim, ele fala aqui: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Quem não faria a mesma coisa, irmãos? Diante de uma situação de enfermidade, que ela está à morte, é uma filhinha dele. Certo? O que Jesus fez? Foi com ele. Amém? O Senhor viu a fé daquele homem, irmãos. Ele percebeu que aquele homem tinha fé. E ele fez o quê? Ele foi com Lázaro para a casa do Lázaro. Eu quero agora dar uma continuidade. Vamos pular a parte que vai entrar no meio, que é a parte da cura da mulher. Vamos passar esse passo do percurso e já vamos ali, após a passagem, vou deixar a questão da mulher para o final, onde está o maior encargo aqui, né? A partir do versículo 35, Jesus estava ali falando, né, entre os discípulos ali, entre aquelas pessoas,
Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Que notícia, irmãos, triste. Ali ele estava cheio de esperança, né, da cura da filha, mas veio a notícia que ninguém quer receber. Ninguém quer receber essa notícia, né? Então, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha aí, irmãos. Quer dizer, a situação ali ficou que estava tudo acabado. Mas Jesus viu que naquele homem tinha fé. Ele falou para ele assim, não temas, crê somente. Bem, somente crê. Aleluia. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Irmãos, que autoridade tem o nosso Senhor? Amém? A morte não é o maior poder que existe na humanidade? Todo imperador, toda ditadura, todo sistema corrupto e maligno se impõe como? Eu vou te matar. Não é mesmo? O assaltante ele faz assim, não ponta uma arma, eu vou te matar. Talvez esse é o maior poder, o poder de matar, o poder da morte, né? Era esse poder que reinava. Mas aqui o Senhor apresenta um poder muito superior, que é o poder da ressurreição. Muito maior do que a morte. Porque aquela menina já estava morta. Mas o Senhor disse: ela está dormindo. Né? Crê somente. Crê somente. Somente receba. Né? É assim que o Senhor fala para nós, irmãos. Às vezes as nossas situações, na nossa vida, são tantas, né, que a gente não consegue numerar. Às vezes é na família, às vezes é na tua própria vida, né? Na nossa própria vida. E o Senhor fala: crê somente. Então a nossa vida é uma vida de exercitar a fé, né? De receber o que o Senhor tem para nós, certo? E aquela menina tinha 12 anos, e aquela menina se levantou e ela ressuscitou. Louvado seja o Senhor, irmãos, amém? E Jesus ordenou àquela família, né, expressamente, que a ninguém não soubesse, e mandou que dessem a comer a menina. Certo? Essa passagem, irmãos, ela está estritamente ligada à que nós vamos ver agora, a próxima, tá? Porque são duas passagens que elas não se apresentam sozinhas. Nos 3 evangelhos é mencionado os 2 fatos que aconteceram simultaneamente, no mesmo momento, certo? Vamos ver agora, então, a partir do versículo 24. Então Jesus foi com o Jairo para a casa dele, certo? Agora vamos entrar no meio da história, certo? Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Essa passagem, irmãos, ela é simples demais, mas ela é crucial demais.
Porque o Senhor estava ali e as pessoas estavam esperando o Senhor e queriam as manifestações da autoridade e do poder do Senhor, mas eles estavam ali comprimindo o Senhor. Eu faço uma pergunta para mim e para nós, irmãos. Será que nós estamos comprimindo o Senhor? Como essa multidão? Nós queremos ver o Senhor, nós queremos amamos o Senhor, nós queremos estar perto dEle, mas nós estamos apenas ali apertando o Senhor, comprimindo Ele. Ali havia uma multidão de pessoas, certo? Mas aquela mulher, irmãos, essa mulher que está registrada aqui na palavra, ela teve uma fé extraordinária também. O Senhor elogia essas atitudes de fé. Como ele percebeu em Jairo, que Jairo, ele cria, se o Senhor estendesse a mão, ele salvaria a filha dele. A filha dele seria curada e salva. E tem um relato que nós já vimos anteriormente, que é aquele centurião, que ele cria, que o Senhor não precisava ir pessoalmente lá, o Senhor poderia, com uma só palavra, o servo dele seria salvo. Olha a grandiosidade da fé desse pequeno homem, né? Desse centurião, né? Era um centurião. E ele creu que na autoridade do Senhor, ele creu, não é mesmo, que Deus, o Senhor não tinha autoridade. E aqui, essa mulher tinha uma fé adicional. Ela cria na questão do tocar. E não era tocar o Senhor, era tocar a veste do Senhor. Essa mulher, ela tinha uma enfermidade, sabe quanto tempo, irmãos? 12 anos. O mesmo tempo de vida da menina que foi ressuscitada. Tem uma relação íntima entre esses dois casos, certo? Como é importante, irmãos, de perceber esses dois aspectos. Aqui, especialmente na questão dessa mulher, houve o toque da fé. É como um start, certo? Houve um start. Foi aquilo que mudou a vida dela, irmãos. Foi aquela fé com aquele pequeno toque. Mudou completamente a vida daquela mulher. Imagina, nós não temos histórias, ou nós mesmos não vivemos fatos, em que nós gastamos tudo. Há pessoas que gastam todo o seu dinheiro com medicina, com terapias, para ser curado. E ela apenas com um toque. Apenas usando a fé dela, ela conseguiu um grande livramento. E aquela questão foi. Irmãos, às vezes a fé, ela parece meio louca. Você imagina uma mulher com hemorragia, irmãos, não é uma coisa comum, certo? A mulher, na sua fase de fertilidade, ela tem uma vez por mês, ela tem a questão, né, normal das mulheres. E a Bíblia, no Velho Testamento, e a questão da nosso fluxo, nosso expelir sangue, ou expelir qualquer coisa que seja fluxo nosso, é imundo perante o Senhor. Imagina uma mulher, irmãos, por 12 anos nessa enfermidade, toda a vida dela, todo o sangue que havia, estava sendo lançado para fora. Aquela pessoa não podia ser vista, ela não podia estar em lugar nenhum, ela não podia frequentar os lugares, porque ela era constantemente considerada uma pessoa imunda. E a vida dela estava se esvaindo. A vida dela, o sangue representa a vida, e a vida estava se esvaindo daquela mulher, a cada momento. Ela estava... Uma pessoa que vive assim, irmãos, que sentido tem a vida para ela? Então ela, de uma maneira louca, uma mulher que se atirou, se jogou e foi ali em direção, naquela multidão, ela entrou lá e tocou na orla das vestes do Senhor. E com essa intenção, com essa fé, irmãos, ela recebeu essa cura maravilhosa. Irmãos, isso é para ilustrar para nós como é que funciona a nossa fé. Ela tem um start. Ela tem um momento da nossa vida que a gente faz amém, Senhor. Eu recebo isso para mim. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Amém? É um exercício, irmãos.
Eu e nós, a maioria, todos nós aqui, nós já cremos um dia, nós já tivemos esse start e falamos: Senhor Jesus, você é o meu Senhor, eu creio em Ti, você é o meu Salvador. E recebeu a vida de Deus para dentro de você, dessa maneira tão simples, pela fé. Amém? E essa mulher, ela usou essa simplicidade e pureza que foi de se atirar e jogar e ser curada. Amém? Então, responderam os discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consta do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Jesus percebeu que dele tinha saído o poder. Já pensou isso, irmãos? O Senhor, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele estava ali, mas alguém chegou lá e, naquela compressão toda, chegou e tocou. Ele falou: de mim saiu o poder. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Oh, Senhor Jesus. Que festa, irmãos. Que alegria, irmãos. Para essa pessoa, para essa vida. O mesmo aconteceu com a gente quando aquele dia que nós tocamos o Senhor. Por isso os louvores hoje nós cantamos: só um toque teu, Senhor. O Senhor vem nos tocar. E nós tocamos o Senhor. Amém? Algo que era impossível, irmãos, antes da vinda do nosso Senhor, era impossível. Não tinha como tocar. Deus era intocável. Deus era inatingível. Não tinha como, né? Mas a partir do momento da encarnação do Senhor, ele se tornou tocável. Se tornou palpável. Para isso, vamos dar uma olhada, irmãos, numa passagem que me toca muito. 1 João capítulo 1, de 1 a 3. Logo no início das cartas de João, nós vimos algo muito interessante ele relatar aqui. 1 João capítulo 1, de 1 a 3. Vamos ler juntos, nós todos? Quem está com a Bíblia aberta aí? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Que rico isso, irmãos. Essa primeira carta de João, ele traz para nós como isso funcionava. O que era desde o princípio, o que temos ouvido. Então eles só ouviam. No princípio, só ouvia-se do Senhor. Só ouvia-se falar da manifestação do Senhor. Mas ele ainda não era tocável. Ele não era alguém que podia tocar ele. Mas agora ele fala assim: o que temos visto. Então eles viram. Eles são testemunhos. O que temos visto, né? O que temos visto e dela damos testemunho. Ele diz assim: o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Com respeito ao Verbo da vida. Amém? Nós precisamos apalpar. Nós precisamos tocar. Mas o Senhor não é mais palpável? O Senhor não é mais, nós não podemos mais tocá-lo? Podemos. Porque o Senhor, irmãos, ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Tornou-se Espírito que dá vida. Para ele poder morar dentro do nosso espírito. Ser vida para nós.
E através do nosso espírito, hoje nós podemos tocar o Senhor, irmãos. Amém? Esse toque é algo que se acontece no nosso espírito. Acontece por meio da nossa fé. Tem outra passagem que eu mandei no resuminho que eu passei para os irmãos, que é a passagem do Tomé. Tomé precisava tocar para crer, né? Porque o Senhor, nessa passagem aqui, o Senhor não bateu na porta para entrar naquele lugar, naquele cenáculo que eles estavam reunidos ali. O Senhor simplesmente se pôs entre eles. E há registro da palavra que aquele lugar, eles estavam atemorizados, estavam com medo. Eles, naquele lugar, eles não tinha como o Senhor entrar se não batesse na porta, mas o Senhor se pôs no meio deles. E o Senhor se manifestou fisicamente e pediu para que eles tocassem a Ele. Amém? Tomé disse que acreditaria só se ele pudesse tocar naquela parte do Senhor onde foi furada ali, né? Onde havia ali os cravos marcados do Senhor. E o Senhor voltou naquela noite, especialmente para se revelar para Tomé. Falou, põe a tua mão aqui. Aí ele reconheceu. Senhor, né? Como ele diz aqui, ele fala assim, Senhor meu Deus, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados. Nós não vimos o Senhor. Nós não tocamos fisicamente no Senhor. E é incrível, irmãos, que o Senhor, a outra passagem diz que ele comeu entre os discípulos. Como é que pode, irmãos? Um homem que morreu, ressuscitou, como espírito, pôde entrar numa sala sem bater na porta, comeu com eles, foi tocado. É demais, né? Então, amém, irmãos. Eu quero, essa comunhão é mais para nos encorajar a tocar o Senhor. Irmãos, nós não podemos nos conformar em menos do que nós, como aquela mulher. Nós podemos tocar o Senhor. Nós podemos tocar o Senhor de que forma? Pela nossa fé, pelo nosso espírito. O Senhor Jesus hoje, irmãos, Ele já habita no nosso espírito. Eu queria agora, só para a gente concluir essa comunhão, alguns textos a mais nós vamos ler, tá? 1 Coríntios, Romanos, capítulo 8, de 9 a 11. Vamos ver juntos? Esse capítulo 8 de Romanos é extraordinário, né? É um capítulo que nós poderíamos lê-lo, relê-lo, meditar e aprofundar, porque aqui traz algo fantástico para nós, irmãos. Um trecho aqui que nós vamos ler agora diz assim, vós, porém, nós, amém? Nós que conhecemos o Senhor, nós que cremos no Senhor, Ele fala, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Sabia disso, irmãos? Que o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se nós não temos, se ainda nós temos dúvida se nós temos o Espírito de Cristo, então esse tal não é dele ainda. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo, irmãos, não adianta, tá? O corpo está morto por causa do pecado. E o pecado leva o quê? A morte, né? O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Percebe aqui, irmãos, que nesse pequeno texto que nós já lemos, aqui fala de algumas pessoas. Primeiramente ele fala aqui que o Espírito de Deus habita em nós, certo? Espírito de quem? De Deus. Depois ele fala, se porém Cristo, é Deus ou é Cristo? É o mesmo, né? Então ele fala, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vivo por causa da justiça. Agora ele fala aqui, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então o que importa aqui é que o Espírito, o seu Espírito que em nós habita. Então, irmãos, todo Deus triuno, o Pai, Cristo, o Filho, e o próprio Espírito, que é um só, habita em nós. Isso que importa. E o último versículo que eu queria também a gente meditar, capítulo 1, versículos 6, 17 e 19. Também é um versículo bem conhecido da maioria de nós, né? O que ela diz aqui? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vamos declarar juntos, irmãos? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então eu queria deixar aqui essa comunhão por aqui, irmãos, para que a gente considere essas questões, tá? Essa ilustração que nós vimos, essa história que de fato foi registrado na palavra, nos 3 evangelhos, é realmente para nos deixar intrigados. Como pode, né? O Senhor estava ali fisicamente, uma multidão comprimia o Senhor, mas ali, simplesmente pela fé, aquela mulher, um toque, ela deu um toque. Foi aquele momento, aquele start da fé dela, ela recebeu tamanha libertação, cura, que mudou completamente a vida dela, né? E aquele Jairo também, que era aquele principal da sinagoga, também com a sua filhinha amada de 12 anos, imagina, 12 aninhos, que estava ali, tinha morrido, o Senhor a ressuscitou. Amém? Então grandes coisas o Senhor tem realizado, tem feito, a gente fica maravilhado, irmãos. A gente imaginava que estudar os evangelhos seria coisa de primeiro, é muito primário, né? Muito básico, né? Mas não é, não. É muito profundo, né? Muito rico, muito prático. Amém? Então eu quero entregar aí, não, para os irmãos. Irmãos que querem testificar alguma coisa, compartilhar alguma experiência. Bem? Termino por aqui então, irmãos. Obrigado. Fazer uma oração então. Senhor, te agradeço, Pai, por esse momento de comunhão na palavra. Obrigado, Senhor, por a gente poder meditar nesse trecho tão singelo, Senhor, mas tão importante, tão crucial para nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor permaneça em nós, Senhor, permaneça nessa comunhão, nessa reunião, que a gente possa ainda aprofundar mais esse tema. E muito mais do que aprofundar o tema, aprofundar a nossa experiência com o Senhor. Muito obrigado. Amém, Senhor.